Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso básico de Espiritismo. Estamos no livro 2, a aula 9, e a gente vai falar da lei de progresso. A gente vai falar da primeira parte, que fala do estado natural e da marcha do progresso. Começamos pelo estado natural. O estado natural é um estado primitivo, a infância da humanidade e o ponto de partida do desenvolvimento moral e intelectual do homem. Sendo perfectível, este porta em si potências a serem desenvolvidas, pois seu destino é a sua superação, a sua transcendência contínua. O estado natural é transitório e o homem o deixa pelo progresso e a civilização. A lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana e o homem se melhora na medida em que melhor compreenda e melhor pratica essa lei. Livro dos Espíritos, pergunta 776. Esse progresso consiste na acumulação de experiências incessantes que se acrescentam à sua bagagem espiritual, pois ele deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado de infância. Livro dos Espíritos, pergunta 778. Caso contrário, seria negar sua própria natureza. Alguns chegam a afirmar que, se o homem continuasse na sua situação primitiva, seria mais feliz, pois com o progresso acabaria criando mais necessidades e aumentando suas tribulações. No entanto, há pessoas que não compreendem ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Livro dos Espíritos, pergunta 777. Marcha do progresso. Nem todos progridem da mesma forma e ao mesmo tempo. Os mais adiantados ajudam os retardatários através do convívio social, no decorrer dos milênios, pela pluralidade das existências. Não há dúvida de que o desenvolvimento da inteligência leva o homem ao discernimento do bem e do mal, e, consequentemente, amadurecimento do senso moral, aumentando assim a responsabilidade dos seus atos. No entanto, somente a inteligência não conduz o homem a um progresso de fato. Porém, gradativamente, a criatura compreenderá que seu desequilíbrio é fruto dos abusos de sua inteligência utilizada para o mal. E assim é que, no somatório dos seus atos bons, adquirirá o senso moral. No futuro, a moral e a inteligência se equilibrarão, fazendo com que o homem tenha a compreensão do conjunto. Compreenderá ele, então, que as leis de Deus querem o bem para todos, e não para o mais forte em prejuízo do fraco. Os que tentam impedir o progresso agem como a pedra sobre uma roda. Retardam o seu andamento, mas acabam esmagados por ela. Quando, entretanto, um povo não evolui naturalmente, o progresso pode lhe advir através de abalos físicos ou morais. O Espiritismo reconhece a necessidade desses movimentos periódicos de agitação natural, quer dos elementos, quer dos povos, para a realização do progresso, mas os admite como fatos naturais e não como criações artificiais a que os homens devam dedicar-se em obediência a doutrinas revolucionárias. O que ele ensina é que o homem deve colocar-se, nesses momentos, acima de seus mesquinhos interesses pessoais para ver em sua amplitude a marcha irresistível do progresso. As revoluções morais e sociais infiltram-se pouco a pouco nas ideias e germinam ao longo dos séculos, acabando por destruir o edifício mal construído de uma civilização.
Muitos não compreendem esses períodos de transição em que a desordem e a confusão parecem ser a ordem das coisas. Porém, tal qual uma casa em reforma, que após terminadas as obras, tudo volta ao seu lugar em melhores condições. Assim acontece também com as civilizações que desabam para darem lugar a outras, mas em harmonia com as novas necessidades e aspirações. Portanto, o progresso é uma condição da natureza humana que pode ser retardado, mas não asfixiado. O maior obstáculo ao progresso moral é o orgulho e o egoísmo, a ambição e a paixão pelo poder e pelas riquezas, até favorecem o desenvolvimento da inteligência, mas sem amor, ela é infrutífera. Quando o homem perceber que as necessidades apenas materiais não lhe satisfazem as aspirações mais íntimas, ele reverá seus conceitos e princípios materialistas, passando a acreditar numa felicidade ainda desconhecida, fora dos bens terrenos, mas infinitamente maior e mais durável, e que, para alcançá-la, precisa desenvolver seu sentimento e senso moral. Olha só que interessante, né? Para nós progredirmos, nós precisamos fazer por bem, né? Então, a questão de ser mais inteligente, estudar e tudo mais, ajuda o nosso progresso? Ajuda, mas a gente precisa progredir moralmente. E moralmente é o primeiro lugar. Então, como ele fala, sem o amor, a gente não consegue progredir. E o que barra tudo isso? O que barra tudo isso, o maior obstáculo do nosso progresso moral é o orgulho e o egoísmo, né? A ambição e a paixão pelas riquezas. A gente às vezes fica tanto no plano material que a gente esquece que a gente tem um dever moral que é muito maior do que tudo isso, né? Então, que a gente consiga olhar um pouquinho mais para esse lado nosso e trabalhar um pouco mais essa nossa parte, né? A segunda parte fala dos povos degenerados e da civilização. A história da humanidade mostra vários povos que, após se sobressaírem com seus feitos, retornaram os estados de barbárie. O progresso intelectual conduz ao progresso moral através da compreensão do bem e do mal. Pois então, o homem pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Livro dos Espíritos, pergunta 780A. Isso se explica pelo fato de que os componentes dessa civilização responsáveis por essa barbárie já eram degenerados. Os que não o eram passaram para povos mais condizentes com o seu grau evolutivo e continuaram a progredir. Espíritos menos adiantados juntaram-se aos que não estavam ainda preparados para a mudança. Aqueles que, por sua vez, progredirem, cederão lugar para outros, e é assim que sucessivamente se processa a migração na evolução dos povos e dos planetas. Há povos que, por motivos vários, são recalcitrantes, mas nem por isso ficarão à margem do progresso. Após sucessivas reencarnações, chegarão a uma condição mais elevada. Esta é a lei. A humanidade é formada de individualidades coletivas que constituem cada povo e, tal qual o homem, também passam pelo estado infantil, da idade madura e a decrepitude. A exemplo dos povos da antiguidade, as nações mais adiantadas da atualidade também terão o seu declínio. Os povos que só vivem materialmente, cuja grandeza se firma na força e na extensão territorial, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas atentam contra o progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz aniquila as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, e aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador
viverão e serão o farol para outros povos. Livro dos Espíritos, pergunta 788. A humanidade progride mais depressa quando homens esclarecidos impõem-se pelo número, tomam a frente e arrastam os outros, e de tempos em tempos surgem homens de gênio, depois homens com autoridade moral e ainda profetas que, como instrumentos de Deus, em alguns anos fazem avançar séculos no seu desenvolvimento. Assim, como cada criatura individualmente, povos antropófagos e selvagens serão um dia civilizados, e povos conquistadores e cruéis serão também povos cultos e altruístas. Deste modo, as diferenças entre os povos diminuirão e os governos estabelecerão leis mais justas e sábias para os novos costumes e necessidades. Quando o homem tomar por base para suas leis a lei de Deus, então a civilização terá atingido seu estágio mais alto, e os povos praticarão uns para com os outros as leis de amor e caridade em toda sua plenitude. Não haverá mais injustiças, os homens viverão felizes e em paz, porque ninguém viverá às custas de outrem. Bom, aqui a gente fala das civilizações, né, de como tem o crescimento dos povos, né, e a gente já viu na aula passada que nós precisamos uns dos outros para crescer. Enquanto algumas sociedades são tão materialistas, outras são mais espiritualizadas, a gente vai progredindo de acordo com a sociedade que vai se formando em cada povo, né? Então, a gente sabe que nós precisamos ter mais Deus no nosso coração, que a gente precisa trabalhar muito mais as nossas leis morais, a nossa moralidade, para que a gente consiga ser pessoas melhores, e que de tempos em tempos a gente vai ver aí pessoas escolhidas por Deus, né, que virão para cá para dar alguns exemplos para nós, e para que faça com que a gente consiga entender um pouco mais sobre essa parte do nosso progresso, né? A última parte dessa lição fala sobre ajuda-te que o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, parágrafo de 7 a 8. Acho que é isso. Esta passagem do Evangelho implica em dizer que todo aquele que se esforça pelo seu próprio aprimoramento, que não se acomoda nem mesmo diante dos maiores obstáculos, faz jus ao amparo e à sustentação da espiritualidade. Na infância da humanidade, o homem apenas cogitava de prover a sua própria subsistência, buscando alimento, agasalho e armas para combater seus inimigos. Deus, porém, deu-lhe algo mais. Deu-lhe o desejo incessante de melhorar, buscando novas aquisições, através das descobertas, das invenções e do aperfeiçoamento científico. Frente a estes desenvolvimentos, o homem conseguiu desenvolver inteligência e depurar o mal. As necessidades do corpo sucederam às do espírito, e ele se deparou com a contingência de demandar não só o alimento material, mas também o espiritual. Assim, do estado de selvageria, passou a desfrutar da civilização. Contudo, os espíritos não vêm isentar os homens do trabalho, pois este os dignifica, impulsionando-os na senda do progresso, sempre em busca de um mais completo aperfeiçoamento. Das palavras de Jesus, deduz-se que não basta pedir, é necessário dar algo de si, jamais ficar estático, esperando milagres. As criaturas devem mover seus braços e pernas para não se atrofiarem. Devem exercitar o cérebro para que se corresponda às necessidades do espírito. Jesus disse em seu evangelho
que, embora sendo os homens ainda inferiores, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, com melhor e mais forte razão. O Pai Celestial dará dádivas generosas a seus filhos, que vivem constantemente dirigindo suas súplicas aos céus. Tais palavras de Jesus são incisivas na demonstração da extensão do amor de Deus pelas suas criaturas. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que, para merecer o amparo e a ajuda divina, é imprescindível que se tenha desprendimento e amor ao próximo, podendo assim contar com a generosa ajuda dos mensageiros espirituais. Importa predispor a interioridade para acolher a sustentação do plano espiritual, através de uma conduta elevada, bons pensamentos e sentimentos nobres. Para que os bons espíritos possam intervir, é importante fazer-se por merecer, através da sintonia devida com as esferas elevadas da espiritualidade. Bom, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Significa que a gente não pode ficar parado esperando que as coisas caiam do céu. Nós precisamos fazer por onde? Ou seja, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a nossa parte do esforço para que as coisas cheguem até nós. Então, a gente precisa se trabalhar moralmente, trabalhar no autoconhecimento, estudar, mexer no nosso corpo, cuidar de mente, corpo e espírito, para que a gente consiga esse progresso que a gente tanto precisa, né? A gente tem essa chance de estar aqui encarnados, então por isso a gente precisa dar esse valor que devido, né, à nossa vida. Então, se a gente tem essa chance, vamos aproveitar, né? A gente vai começar a fazer isso quando? Agora. O momento é agora. A gente não tem que ficar esperando o momento certo, porque o momento certo é já, né? Então, vamos trabalhar em nós mesmos para que a gente consiga progredir o que a gente precisa progredir aqui nessa terra, nessa vida. Bom, espero que essa aula tenha servido para você refletir e para que a gente comece a colocar a mão na massa a partir de agora, né? A gente se vê na próxima aula e continuem estudando. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.